dizer que estamos aqui fazendo parte do teu ministério. O irmão Vladimir aí aceitou Jesus em Caruaru, vendo aquele culto lá. Isso é importante que eu diga que chegou uma pessoa com uma câmera, nada estava produzido, aqui está bem melhor. Irmão, eu posso filmar? E eu estava de 1 da tarde até 6 da noite, os irmãos arrodeavam e as irmãs iam: é mentira que ele veio, irmão? Enquanto isso você estava na remanância com o Rosimar, na benção. E eu ligava, não entendia o som, e aquele desafio tremendo. Comece a orar, comece a dar glória, se liga no céu, amém? Aleluia! Começa a dar glória, começa a abrir a tua boca e louvar o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso... Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para mim aqui, ok? Glória a Deus. Os que estão assentados, vamos estar em pé. Isso. Aqui, nessa cidade, e eu tenho certeza que essa noite vai marcar tempo nessa cidade. Daqui a alguns momentos essa praça pública será palco dos milagres do Senhor. Você não veio em vão nessa noite, ok? Os que vieram para receber vão levar. Os que vieram tristes voltarão sorridentes. Os que vieram vazios voltarão cheios. E se tem algum pentecostal perdido aí no meio, dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Nós estamos acertando o som aqui. Só ouço. Aleluia. Se alguém puder fazer algum solo aí no teclado para mim, alguma música. Glória a Deus. Eu quero aqui, antes de começar a pregar, louvar a Deus pela vida de algumas pessoas. O irmão escreveu aqui para mim, língua estranha, irmão. Interpretar isso aqui é só o sangue. Então, tem um nome aqui, se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Claudenilson. Quero agradecer a Deus pela vida do Claudenilson, pelo Altemar, o Vladimir, que é o branco, né? Meu filho na fé. Meu filhinho na fé, né? Ao Rosimar e ao Marcos Antônio. Quem é Marcos Antônio? Estou falando que o negócio está triste aqui. Marcos. Tem mãe que sabe escolher nome, né, varão? Que nome bonito você tem. Você não acha? Marcos é um nome bonito, né? O expulso de número 36. Quantos podem ficar comigo aqui até meia-noite hoje? Ok. Alguém já começaram com os policiais da cidade? A polícia está liberada? Bom, até meia-noite? Perfeito. O prefeito veio, o prefeito da cidade veio, o prefeito está aí. Como é que o prefeito perde um evento desse tamanho? Quem é o Marcelo? É o Marcelo? Deus abençoe o Marcelo. Abra o som para mim, querido. Open the song. Yes, do you... Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Você está procurando aonde, irmão? Na Bíblia? Eu gostei dessa gargalhada. Está escrito assim: e então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. O som estava aqui, roubaram o som daqui. Abra o som daqui.
Me dê médio no meu retorno aqui. Abra esse som. Se queimar o som, eu dou outro para vocês. Ok? Pode abrir. Isso. Se for microfonia, é só chegar a caixa um pouquinho para trás. Tá faltando alguém para ajudar a arrumar o palco aqui. Cadê os técnicos de som? Isso, é só chegar. Aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Nós vamos orar, e depois dessa oração eu quero cantar uma música. E o rapaz ali, ele vai tocar ela para mim. Eu queria saber se o back vocal, vocês conhecem Restitui? Alguém conhece Restitui? Ministério Apacentário, dá para fazer um back vocal aqui para mim? Vamos orar primeiro. Pai, eu te exalto. Eu te glorifico, Senhor. Eu tenho certeza que essa cidade hoje será incendiada pela sua glória. Haverá uma manifestação profunda do seu Espírito daqui a alguns momentos. Nós não viemos aqui, ó Deus, apenas para vermos um homem falar. Viemos aqui para sentir a glória do eterno Deus que fez os céus e a terra. Eu glorifico o seu nome porque te conheço, Senhor. Eu sei o que o Senhor pode realizar numa noite como essa. Senhor Deus, eu imagino quantos demônios Satanás deve ter enviado do inferno para tentar bloquear o trabalho desta noite. Mas como eu sei que o Senhor já veio antes dos demônios, eu quero dar a esses demônios 5 segundos para desaparecerem desta cidade. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que testemunha. O segundo pedido a Deus que eu me faço é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre essa cidade agora, meu Pai. E faz descer daí do céu uma comitiva de anjos. Anjos de fogo, Senhor. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele nesta noite, meu Senhor Jesus. Eu preciso de um toque do seu milagre, Senhor. Eu preciso que o Senhor ajude os técnicos de som a colocarem qualidade neste som para mim, meu Pai. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, Senhor. Senhor, seja neutralizada agora toda a força do maligno. E dá-nos hoje uma inspiração profunda e poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pegue na mão do seu irmão, diga para ele assim: hoje é uma noite de restituição. Concorda comigo? Dê um grito de glória a Deus. Cadê o tecladista? Vai tocar ou não? Começa. Com introdução e tudo. Quem mandou sentar? Todo mundo de pé. Vamos cantar de pé. Eu vou me atrever a cantar. Pegue na mão do seu irmão, ei, pegue na mão dele. Feche seus olhos. Cadê o back vocal? Tá aí? Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Me dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um dos
versículos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. Um versículo triste que depois se transformou em alegria, um momento que parecia ser de derrota, que depois se transformou em momentos de vitória. Jesus de Nazaré, o nosso príncipe, era um judeu que queria a todo custo a liberdade dos judeus, e por isso lutava contra César, por isso estava preso. Lembre bem, havia pelo menos 3 lugares a serem julgados os presos comuns. Havia o julgamento público, onde as pessoas podiam apedrejar qualquer um. Havia o julgamento religioso, que eram aqueles que pecavam contra a tradição dos judeus. E havia o julgamento que somente Roma podia dar. Pôncio Pilatos era encarregado desses julgamentos. Esses julgamentos que Roma fazia, nada tinham a ver com julgamentos de religião. Nada tinha a ver com o julgamento de alguém que quebrou a lei, que era homossexual, que era pederasta, que foi pego num ato de adultério. Nada disso. Roma só julgava presos políticos. Diga isso para o seu irmão. Roma só julgava presos políticos. Então olha para cá, um pouquinho mais baixinho só no teclado. Judas e Barrabás pertenciam à mesma região. Judas era extremamente inteligente. Era tão inteligente que você nunca verá na Bíblia Sagrada ele meter os pés pelas mãos, a não ser nos momentos finais da sua vida. Ele sempre andou ao lado de Jesus. Nunca recriminou Jesus, a não ser quando o Senhor havia visto e deixado uma mulher quebrar diante dos seus pés um vaso de alabastro. Uma espécie de grande lutador político. Quando ele disse, ele ouviu Jesus dizer que ele iria morrer, a fé de Judas foi a 0. E Judas se decepcionou. Julgar Judas é fácil. Duro é se colocar. Depois de andarem ao lado de Jesus, eles estavam acostumados a ver um herói. Estavam acostumados a ver um super-homem. Estavam acostumados a ver um homem que, quando a multidão queria matá-lo, ele desaparecia no meio da multidão e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Eles estavam acostumados a andar do lado de alguém que lhes dava segurança. Nesse dia, Jesus olha para os 12 e diz: hoje eu preciso dos 12. O que é que nós vamos fazer, Senhor? Expulsar demônios? Não. Multiplicar pães? Não é estranho ver Jesus, o nosso super-homem, o nosso imortal e inacessível, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que um dia perto dele se transfigurou, subiu no céu brilhando, apareceu Moisés e Elias, apontaram o dedo para ele e disse assim: esse é o homem, sigam a ele. Nesse dia, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu preciso de vocês orando comigo hoje. Pare aqui um pouco e venha pensar comigo. Qual foi o maior sinal que ele fez para que nós pudéssemos glorificá-lo? Muitas pessoas que estão aqui no nosso meio vieram hoje por causa dos milagres. E eu sei que ele vai fazer milagres. Ele tem feito milagres em todos os lugares por onde temos passado. Como na última vez em que estivemos em Caruaru. Eu sei que muitos vieram em busca de um sinal físico. Mas eu vou lhe dizer, para mim, Marco Feliciano, qual foi o maior sinal que ele me mostrou quando ele esteve no mundo? Foi ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne e foi um como todos nós somos. Abra sua mão, faça assim comigo, faça assim. Vai no braço do seu irmão, aperta o seu irmão assim. Aperte o braço dele. Aperte o outro que está do outro lado. Aperte o outro, vire isso. Confraterniza. Pergunte para o irmão do seu lado: trouxe lenço? Diga: se não trouxe, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque nós vamos chorar aqui nessa noite. Se prepare, porque você vai ser renovado como há muito tempo você é. Eu já estou ouvindo gritos de demônios desesperados, querendo se mudar dessa cidade, desta região,
porque hoje o Senhor refaz uma aliança com este povo. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima. Quando o povo subir adorando, o Senhor sobe com o som deste teclado. Ei, olhe para cá, deixa-me te explicar, amigo. Deixa-me te explicar quem é Jesus. Por que é que ele veio aqui? Teve um cantor brasileiro de fama muito grande, que morreu dopado de drogas e outras coisas mais. Até hoje é aclamado. O infeliz fez um poema tão desgraçado para humilhar Jesus. Ele fez esse poema em homenagem a Jesus, dizendo assim: eu não sou besta para dar uma de herói, eu sou vacinado, sou cowboy, e sou cowboy fora da lei. O cidadão disse que Jesus foi besta de dar uma de herói, de ter descido aqui e morrido por um povo que não lhe deu valor. É verdade, muita gente não deu valor a ele. Pega essa cidade de quase 40 mil habitantes, e eu tenho aqui no centro dessa cidade apenas umas 4 mil pessoas. Existem aí 31 mil pessoas que devem ter uma coisa mais importante do que ouvir a palavra de Deus agora. Para essas outras ele pode não ter significado nenhum, mas para esses que estão em praça pública, ele não é bijuteria, ele é uma pedra de diamante lapidada. Deixa-me te explicar o que ele veio fazer aqui. Isaías capítulo 6, versículo 8. A oração de Isaías não é dele, é a oração de Deus. É Deus usando a boca de Isaías dizendo: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós usamos esse texto em manhãs missionárias, usamos este texto em conferências de missões, e mal sabemos que este texto saiu da boca de Deus. De Gênesis até Malaquias, na Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos 5 dispensações bíblicas: dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Durante 4.000 anos, o Senhor dos Exércitos tentou conquistar o coração da raça humana e não conseguiu. O Senhor tentou de tudo, ele fez de tudo, ele se manifestou de quase todas as formas e não convenceu o coração do homem. Na dispensação da inocência, ele tentou conquistar Adão, dando a ele um paraíso, e Adão trocou todo o paraíso pela desobediência. Na dispensação da consciência, nós vemos agora o Senhor querendo receber o sacrifício de um santo, e vem um ímpio descarado e assassina o seu próprio irmão. Na dispensação do governo humano, o Senhor espera que os homens se curvem diante dele, e vem Nimrod e levanta a torre de Babel para peitar Deus cara a cara. Na dispensação dos patriarcas, o Senhor esperava que os patriarcas pudessem conduzir a humanidade ao arrependimento, e começamos com o nosso irmão Abraão pecando, contando mentira para o rei do Egito, e a minha Bíblia diz que quem peca é filho de quem? Filho de quem? O Senhor tenta, na sequência da família, vem o segundo patriarca, que é Isaac. Isaac comete o mesmo erro do pai, o pecado da mentira. E entramos na terceira descendência dos patriarcas em Jacó, e o próprio nome de Jacó significa enganador. Deus não conquistou o homem na dispensação patriarcal. Entramos na dispensação da lei, e na dispensação da lei Deus levanta Moisés, e Deus queria um líder capaz de começar dando vida. E sabe como Moisés começa o ministério dele? Matando um homem e enterrando o homem na areia da praia. Quem é assassino não pode liderar o povo de Deus. Deus está no final de Malaquias voltando para o céu, porque entre Malaquias e Mateus, eu não sei se você sabia disso, as páginas brancas que existem na sua Bíblia, que separam o Velho do Novo Testamento, existem 400 anos. Quantos anos eu disse? 400. Não ouvi direito. 400 anos de silêncio. Durante 4 séculos Deus não levantou profeta, Deus não falou com o homem, Deus estava desligado da terra, porque o pecado do homem era grosseiro demais, e Deus não conseguiu conquistar o coração da raça humana. É neste período de 400 anos que Deus sobe no trono, senta no seu trono e grita: e agora? A
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque na terra, debaixo da terra e em cima dela, ninguém foi encontrado digno de representar Deus aqui, porque o homem estava podre. Satanás andava nas ruas da cidade com a carruagem de ferro, com a chave da morte do inferno na sua cintura, chacoalhando e mostrando para todos, dizendo: eu tenho um reino de poder. Quando Deus disse: agora a quem enviarei? Silêncio. A Bíblia diz que houve 30 minutos de silêncio no céu. Foram os 400 anos da Bíblia. 30 minutos no céu. Tudo é contado diferente lá e aqui. Quando Deus disse: agora a quem enviarei? Do lado direito de Deus se levanta um ancião de dias. Cabelo branco como a lã branca, roupa branca no corpo e um cinturão de ouro no peito. Os pés reluzentes com o sinal de um formulário de fogo. Na sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor Mar, pois não. Até agora eu não entendi sobre a emoção que o Senhor disse. É agora, aperte o cinto. Quando Jesus disse: Pai, eis-me aqui, olhe para cá, mais baixinho aí. Eu penso que o pai perguntou para ele: filho, o que você vai fazer lá? Eu já fui, não conquistei o homem. Eu imagino Jesus dizendo: pai, eu sei que as suas intenções foram as melhores. O Senhor foi na beleza da sua santidade, na força do seu poder. Como uma pessoa que busca um emprego, ela coloca a melhor roupa, pega o melhor currículo para conquistar um bom emprego. Lembra quando você foi conquistar a sua cara metade? Passou o melhor perfume, colocou a melhor roupa, escreveu o melhor poema. Quando Deus veio à humanidade, Deus veio da melhor maneira que Ele podia. E sabe como Ele veio? Sentado nas asas dos querubins. Ele vinha em cima do monte, ele ia falar com todo mundo e a terra tremia, porque ele não dizia assim: filhinhos, eu amo vocês. Ele dizia assim: Israel, eu amo vocês. Quando Deus vinha falar com o povo, ele não vinha com calma, com misericórdia. Ele abriu o chão e enterrava vivo aqueles que erravam. Deus mostrava um poder e glória que ele fazia os montes fumegarem. E aí os homens, imagina Jesus dizendo: papai, os homens não têm temor a ti, eles têm medo de ti. E medo é uma desgraça. O que tem de crente na igreja está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa, filho de crente. Se você está na igreja porque tem medo de ir para o inferno, você vai para o inferno dentro da igreja. Porque Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus não é um monstro. Deus não é um bicho de 7 cabeças que tem numa mão um chicote e na outra uma foice capaz de cortar e matar o ser humano. Não! A minha Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Eu imagino Jesus dizendo: pai, o Senhor, quando foi falar com Moisés, o Senhor apareceu uma tocha de fogo. O Senhor não deu a ele o direito de escolha, dizendo assim: eu quero ou eu não quero. Quem é que vai negar um pedido de uma sarça pegando fogo? Pai, quando o Senhor foi falar com Gideão, o Senhor foi lá, me mandou lá em forma de um anjo, com espada de fogo na mão. É claro que ele ia me servir. Quando fomos falar com Josué, fui eu com espada de fogo como capitão dos seus exércitos. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor foi falar com Abraão, o Senhor vinha em cima dele, ele tinha que ficar de joelho para ele ouvir. Todos te serviam. Pai, fala, filho, é tempo de um de nós descer lá e ser como eles. Para quê, filho? Pai, a gente nunca sentiu frio. A gente não sabe o que é calor.
A gente não sabe o que é dor. A gente não sabe o que é traição. A gente não sabe o que é fome. A gente não sabe o que é sentir angústia. A gente não sabe o que é acordar de manhãzinha e não ter ânimo para trabalhar. A gente não sabe o que significa morrer e sentir a dor da separação da morte. Por isso, eu preciso descer lá. Eu quero ir e ser como eles são. Eu quero entender por que é que eles não conseguem nos servir. E se eu for lá e ser um deles, eu vou poder chegar aqui e explicar por que é difícil ser santo. Oh, glória. Eu me emociono, irmãos, porque aqui está a minha maior alegria. A minha maior alegria não está em ter pregado em 53 países do mundo, tendo 33 anos de idade. A minha maior alegria não é poder falar inglês, espanhol, português e ter escrito 9 livros, ser hoje doutor em divindades. Terminamos agora o mestrado e doutorado nos Estados Unidos da América. Não, a minha maior alegria não é nada disso. Hoje a minha maior alegria é o Marco Feliciano. É saber que todas as vezes que eu escorrego, que eu piso na bola, que eu cometo algum erro que eu não devia cometer, que eu peco, ou você acha que eu não peco? Ou você acha que eu sou um super-homem de aço? Ou você acha que todos que cantam e pregam são semideuses? Não, sou como você. Mais do que a divindade de Jesus, a sua humanidade é que me chama a atenção. É saber que ele podia olhar para uma multidão inteira e dizer assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu tenho uma água que quem beber dela nunca mais tornará a ter sede. Eu amo falar desse lado divino, mas como é bom saber que um dia ele sentou na beira de um poço suado e disse assim: mulher, me dá um pouquinho de água para beber porque eu estou com sede. Ele sabe a dor que você sente quando está com sede. Como é bom saber que ele diz assim: olha, quem tem fome vem a mim e se sacie, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas como é gostoso saber que depois de 40 dias no monte de jejum, ele desceu, a Bíblia diz, e ele tendo descido, teve fome, e teve que comer uma galinhada, teve que comer um pedaço de pão com manteiga, teve que tomar um leite cabra, teve que comer um queijo mineiro, sei lá. É tão bom saber que hoje nós temos sentado no trono da glória lá em cima alguém que teve as necessidades que nós temos aqui, está entendendo? Ei, Pedro. Não teve um dia que você afundando nas águas, ele te segurou pela mão? Pois bem, chegou um dia dele olhar para você e falar assim: Pedro, ora comigo, porque eu preciso de oração. Tiago, João, filhos de Zebedeu, não teve um dia que ele teve que segurar vocês para não destruir uma cidade como vocês queriam colocar fogo nela? Pois bem, agora é ele que está olhando para vocês dizendo assim: olha, eu vou orar e preciso que vocês vão orar comigo. E ele vai para o monte. E chegando no monte, ele entra no jardim chamado Getsemane. Diga para o seu irmão: Getsemane. Olha para ele e diga: se você é covarde,